São Paulo esconde muitas histórias macabras e obscuras. O fato é que essas histórias se tornam inesquecíveis e são passadas de pai para filho. E hoje o canal Caçadas Obscuras irá falar um pouco do assustador edifício Joelma, que ficou muito assombrado depois da sua tragédia. Mas antes já deixe um like e se inscreva no canal. E esse é o quadro do Você Acredita. Pedimos que não deixe crianças nos assistir. Os nossos fatos são reais. Vamos dando continuidade à história da nossa Terra da Garoa, pois é chamada a atenção de qualquer um que conhece o lado obscuro ou que passa frequentemente no local do edifício Joelma, que assombra a capital paulista em sua história real. Dos relatos de assombração, almas penadas que vagam nos corredores do edifício. Então vem com nós, após a abertura do assustador edifício Joelma. Uma das tragédias que mais marcaram o Brasil ocorreu no dia 1º de fevereiro de 1974, no edifício Joelma, deixando 187 mortos e 300 feridos. O edifício Joelma ardia em chamas, e até hoje podemos perceber marcas além do fogo referentes à tragédia. Muitas das vezes a gente tem uma impressão sempre de que a gente está sendo seguido, observado por alguém. Sem contar que muitos dos meus amigos falam, né, de portas batendo. Os elevadores, ele para, a gente pede para subir, ele desce. A gente pede para descer, ele sobe. Ele faz o que ele quer. Às vezes ele para no andar, fica abrindo, fechando. O que me chamou mais atenção é o boato de que nenhuma empresa vai para frente nesse prédio. E eu já vi várias empresas. Teve uma época que estavam todos os andares ocupados e posteriormente foram falindo e saindo desse prédio. Relatos de casos sobrenaturais envolvendo o local e até mesmo no cemitério onde as vítimas foram sepultadas. Gritos, pedidos de socorro e gemidos são alguns dos estranhos barulhos ouvidos por testemunhas vindos de uma vala comum com 13 corpos, vítimas da tragédia. Em entrevista televisiva em 2005, o até então zelador do local, Luiz Nunes, relatou que em um momento de desespero em meio aos barulhos, decidiu pegar seu regador e derramar o que tinha dentro em cima das 13 sepulturas.
De acordo com ele, na mesma entrevista, a ação deu certo e acalmou a situação. Após o relato, começou o costume de deixar um copo d'água nos túmulos das vítimas. O incêndio que as vitimou aconteceu em uma sexta-feira, por volta das 8h50, após um curto-circuito elétrico em um ar-condicionado no 12º andar do edifício, de 25 andares, recém-construído na época. Embora fosse um dos maiores prédios do centro de São Paulo, onde diversos trabalhadores frequentavam todos os dias, no local não tinha suporte em caso de incêndio. Por exemplo, não havia saídas de emergência ou alarmes de incêndio. A notícia do incêndio correu rapidamente pelos corredores do local, fazendo as quase 800 pessoas que estavam no edifício Joelma entenderem que não se tratava de um simples problema. O corpo de bombeiros demorou cerca de 20 minutos para chegar no prédio. Infelizmente, por conta dessa demora, o fogo atingiu os andares superiores. Os que estavam no 11º andar tiveram tempo de escapar das chamas e fumaça, porém, os que estavam nos andares acima encontraram diversos obstáculos para sair, incluindo as escadas, cobertas pelo fogo. Além da multidão que se formava nos corredores, os vidros se quebravam e o oxigênio acabava. As escadas dos bombeiros só chegaram até o 16º andar, deixando os andares superiores para os helicópteros, que mal podiam chegar perto com risco de explosão. De acordo com relatos e vídeos da época, cerca de 40 pessoas preferiram pular das janelas do que enfrentar o fogo, e todos morreram. O que muitos não sabem, por falta de registros e filmagens, foi que 13 pessoas conseguiram, em meio às chamas e fumaça, entrar em um dos elevadores, que ainda funcionava, e usá-lo. A maioria deles já estava quase entrando em colapso, por estarem desidratados, e por terem inalado muita fumaça. A esperança dos 13 era de conseguir chegar aos andares de baixo, onde o fogo não estaria tão forte. E essas 13 pessoas são as 13 almas que assombram o cemitério São Pedro. Esse é onde foram enterradas. E nós do Caçadas Obscuras queremos filmar o edifício Joelma e esse cemitério,
Se esse curta atingir 500 curtidas, o elevador, embora não tenha sofrido queda livre, ficou pendurado. Quando perceberam que não tinham mais saída, e que provavelmente ninguém conseguiria ajudá-los, pela força das chamas, os 13 decidiram por se abraçarem como o último gesto de suas vidas. Os seus corpos foram achados, após os bombeiros controlarem o fogo. De acordo com relatos de quem trabalhou na operação na época, foi uma cena muito forte, pois os corpos estavam irreconhecíveis. Muitos deles haviam se fundido à parede de metal. Os 13, por fim, foram enterrados lado a lado, no cemitério de São Pedro, na época recém-inaugurado. Os fatos sobrenaturais, que envolvem o edifício Joelma, começaram logo depois, levantando histórias de até mesmo antes do prédio ser construído. Pois é um lugar amaldiçoado por índios, e na sua antiguidade foi um cemitério de pajés. Simplificando, foi um local de muitos crimes. No mesmo terreno em que o prédio viria a ser construído, havia uma casa de propriedade de Paulo Ferreira de Camargo. A residência, apesar de simples, ficava em uma boa localização de São Paulo, além de dividir a vizinhança com o Teatro Municipal, um dos cartões postais da cidade. Parecia realmente ser um ótimo lugar para se morar e construir uma vida. Porém, um ato de crueldade viria a marcar o terreno por anos. Camargo morava com sua mãe, Benedita Camargo, e suas duas irmãs, Maria Antonieta e Cordélia. O jovem, que tinha se formado há pouco tempo em Química pela USP, Universidade de São Paulo, ele despertava estranheza em seus vizinhos, por conta de seus comportamentos. Bom, isso é uma outra história real, que iremos contar depois. Percebemos que você não deixou o like e ainda não inscreveu em nosso humilde canal, e aperte o sino também para ajudar. O zelador do cemitério São Pedro não foi o único a ter experiências sobrenaturais, em decorrência a casos envolvendo o terreno. Em 2004, um monge budista foi chamado pela equipe do prefeito, que alegou que só entraria no edifício Praça da Bandeira, como foi o Joelma Edifício, rebatizado no começo dos anos 2000, se o mesmo fosse purificado. Após a purificação, o monge relatou em entrevista à TV Globo que não poderia fazer nada para apaziguar os fantasmas que ali habitavam. De acordo com testemunhas que trabalham no local, os acontecimentos sobrenaturais mais comuns são sussurros e gritos, tipo condor, que perseguem todos os funcionários. E faróis que piscam freneticamente no estacionamento do prédio. Bom, nós do Caçadas Obscuras ficamos aqui. Venho trabalhando muito para melhorar o canal e voltar com as filmagens em 2022. Coisas boas estão por vir para o canal Caçadas Obscuras. Você acredita? Então se inscreva e fique ligado no que estamos postando, fazendo conteúdos e músicas livres de direitos para ajudar pessoas
que tem canal sem fundo sonoro e fazendo curtas, registros reais e obscuros tipo esse. Abraços e até mais. Somos do canal Caçadas Obscuras. Com o quadro Você Acredita? Fazemos narração de fatos e filmamos lugares assombrados e abandonados. Inscreva-se em nosso canal e assista às nossas playlists.